Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Ney Talk. E você já sabe, né? Aqui no Ney Talk nós falamos de temas complexos, mas com uma linguagem bem simples do seu dia a dia. Falamos sobre empreendedorismo, falamos de assuntos que são extremamente importantes para que você possa ficar antenado. Afinal de contas, né? Sem conhecimento, a gente só se enrosca. Eu vou te apresentar minha convidada muito especial que está comigo aqui hoje. Hoje aqui no Ney Talk, a gente vai receber aqui, olha só, uma convidada que carrega uma trajetória e uma força extremamente admirável e um propósito muito claro: defender e transformar vidas por meio do direito. A Aline sempre soube que queria ajudar pessoas, Aline. Olha só, de um lado ali, do outro lado aqui como terapeuta, a gente transforma a vida de pessoas. E desde cedo enxergou na advocacia uma forma de fazer isso, com estratégia, justiça e empatia. E a sua jornada até a formatura não foi fácil não, mas foi vencida com coragem, persistência e um olhar firme no seu propósito. Mais do que advogada, a Aline é uma resolvedora de problemas. Problema a gente tá cheio, Aline do céu. Você gosta de problema? Uma ponte entre conflito e solução. Ela encontra a verdadeira satisfação em montar caminhos para quem se sente sem direção. E a gente vai conversar de um tema muito legal. O nosso episódio de hoje, para você que está aí, presta atenção e já encaminha para alguém que vai vir aí na sua cabeça. Hoje a gente vai trazer à tona algumas situações que mexem muito com quem trabalha, que precisa pegar voo, que precisa depender de companhias aéreas. E tem um tema aqui do Cão Joca, lá de 2024, que aconteceu aqui no Brasil. Logo, logo a gente vai falar sobre ele. E também dos direitos dos passageiros aéreos e como nós vamos ajudar vocês em situações inesperadas com voo. Aline, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Obrigada. Que recepção linda. Você gostou? Eu quase fiquei emocionada aqui já. Obrigada pelo convite, Ney. Que bom estar aqui com vocês. Legal. A gente ficou muito feliz também de você estar aqui. E eu quero falar para você que está assistindo em casa e para a Aline que esse episódio de hoje, ele é conduzido aqui pela Vmark, que é o nosso parceiro oficial do Ney Talk. E hoje a gente tem essa advocacia linda, a Cenerini e IBA, assessoria jurídica e empresarial. Eles hoje são os nossos patrocinadores desse episódio. Advocacia. Que doideira que é essa? Porque quando eu falo doideira, assim, porque a gente olha contador, você chuta de um lado, parece um monte de contador. Administrador também. E advogado hoje tá cheio, né? Também. Como é que você caiu nesse mundo da advocacia, Aline? Ney, na verdade, eu nunca tive dúvida que queria ser advogada. Você falou, você gosta de problema? Problema não, mas de resolver problema eu gosto. Isso eu gosto bastante. O que acontece? Desde criança, eu sempre fui bastante procurada para resolver problema de amiga. E lembro que as vizinhas batiam na nossa porta lá em casa para conversar. E eu sempre gostei dessas coisas polêmicas e tentar achar solução para os problemas. E daí eu decidi que eu queria fazer direito. Só que na minha família não tem nenhum advogado, minha família é de empresários. E quando eu falei que eu ia fazer direito, meu pai foi o primeiro, falou, não, Aline, direito não, tá muito cheio de advogado. Olha que naquela época, né? Imagina hoje. Daí eu falei, pai, mas que curso? Ele falou, algum curso na área da saúde. Curso na área da saúde não falta emprego nunca, os hospitais precisam, né? Eu falei, não deixa de ser verdade, mas eu queria muito fazer direito. Dele, não, acho que não. Faz igual a sua irmã fez enfermagem, um curso excelente, sai da faculdade já sai empregada. Aí eu fiz vestibular de nutrição na PUC, passei. Você estava com quantos anos na época, mais ou menos? 17, terceirão. Aí cheguei lá em casa e falei, mãe, não é possível. Não faz sentido eu falar pra vocês que eu vou fazer nutrição, eu não gosto, não tenho afinidade, não suporto sangue, desmaio pra tirar sangue, Ney. Falei, não faz sentido, não é, eu queria muito fazer direito, é o que eu queria fazer. E a minha mãe convenceu o meu pai, e eu fiz direito. E gostei muito porque o primeiro ano da faculdade, que digamos que é mais teórico, mais chatinho, eu já comecei a fazer estágio. E daí foi onde eu tinha certeza que era o curso que eu queria fazer. Mas teve alguma coisa que aconteceu, assim, talvez na infância, adolescência, alguém que você assistiu? Porque normalmente a criança, né, adolescente, ele busca fazer uma faculdade ou estudar algo que ele viu alguém falando sobre, algum personagem. Não. Teve alguma inspiração, alguma coisa? Não. Eu acho que não foi isso que me fez decidir. Eu me lembro que
todos e qualquer discussão que eu tinha, principalmente com os meus irmãos, eu sempre tinha argumento. E eu nunca aceitava me dar como derrotada numa briga. Eu tinha argumento, sempre eu tinha resposta na ponta da língua. Meu pai falava, tem muita resposta um pouco que realmente, né, eles tentam podar isso um pouco de nós, né? E eu acho que como eu tinha sempre um posicionamento muito certo, convicto do que eu queria, e eu acho que é isso que me fez acreditar que daria certo na minha profissão também. Hoje eu vejo crianças, né, quando as crianças são, digamos, muito teimosas, muito opiniosas, né, eu vejo meu filho mais velho, ele fala até de convencer, ele cria vários argumentos para te convencer, eu falo, mas isso é típico de um advogado bom, porque tem que ir em várias linhas de raciocínio, bater o martelo de várias formas para que você consiga, de fato, o êxito, né, tentar provar de uma forma, não deu certo, tenta provar de outra forma, até que você consiga, né, convencer. Eu acho que foi mais isso mesmo, eu acho que é o meu perfil, meu tipo de comportamento, né? Já é algo intrínseco que veio com você ali. Tanto que eu e o João, hoje, meu esposo, quando a gente tá discutindo, ele, Aline, para, você não tá discutindo, você tá advogando. Porque perder é muito triste pra mim, né? Você começou a falar e na minha cabeça eu não ia mencionar. Não ia, mas vamos, Mas os meus pensamentos aleatórios ficam pensando assim agora, coitado do marido dela, como é que vem essa uma discussão? Não, agora eu tento policiar, pelo menos dentro de casa, né? Vai não ser advogado ali o tempo inteiro. Principalmente com o filho, né? Quando o filho também é no mesmo perfil, igual o meu filho mais velho, é muito o mesmo perfil que eu falo, meu Deus do céu, ele não vai parar enquanto ele não ganhar. 4. 4 aninhos. 4. Ele não vai parar enquanto ele não ganhar. Daí, hoje, quando eu não quero, em vez de teimar com ele, né, eu me calo. Porque daí ele se conforma. Entendi. Porque senão ele vai ficar ali remoendo com você. Não tem ainda a bagagem cognitiva pra entender, né? Ele quer. É melhor se calar, Eu sempre falo, né? Ser feliz ou ter a razão, né? Exatamente. Você tá escolhendo ser feliz agora. Eu vi aqui que você é especialista em processo civil, formada pela Global Mentoring Group, isso? Isso. E coautora de um livro Mulheres que Realizam. Então você também é coautora. O que seria coautora de um livro? Então, eu e mais 19 mulheres, né? Nós em 20 mulheres escrevemos nossas trajetórias profissionais, pessoais nesse livro. Nós compartilhamos a nossa história. Cada capítulo foi redigido por uma autora e eu fui convidada pela Tarsis para fazer um capítulo desse livro. E não tinha na minha ideia, assim, fazer livro, não. Não estava, assim, no meu mapa mental. Mas quando ela me chamou, eu ainda estava grávida do Henrique, eu falei, ai, Tarsi, será? Eu tinha que entregar perto dele nascer. Eu falei, será que vai dar certo? Ela, vai. Daí eu falei com o João me incentivou bastante. Daí eu falei, então tá, então eu vou fazer. E eu amei escrever, porque eu consegui escrever um pouco da minha trajetória. Porque eu sempre quis fazer direito, mas diversas vezes, essa foi um obstáculo, né? Meus pais não aceitarem o curso. Mas eu tive muitos obstáculos na faculdade que queriam me desafiar mesmo, para eu não desistir do curso, foi um pouco difícil. E daí eu consegui contar toda a minha trajetória, inclusive como eu me formei, como eu montei minha sociedade, que hoje eu tô há 14 anos, né, com a Jaqueline, que é minha sócia. E daí foi muito legal, e eu amei escrever o livro, tanto que esse ano eu tô escrevendo mais um. A autoria agora é seu? Não, agora é meu. Agora é seu. Olha que legal. Quando escrever, a gente traz aqui de volta, que eu vou fazer um episódio só falando sobre ele. Legal. Tô fazendo um guia aí pros passageiros aéreos. Todas as pessoas que gostam de viajar de avião agora vai ter um guia pra saber quais são os seus direitos pra você já lutar lá no aeroporto, entendeu? A gente vai falar bastante sobre isso. Eu acho que tem muita gente que perde bastante coisa por não entender sobre isso ali no aeroporto, Exatamente. né? Uma das coisas que eu li aqui na hora de fazer a introdução é que você teve alguns desafios ali para sua formatura. Isso. Pra eu me formar. Para você se formar. Isso provavelmente também tá no seu livro lá, certo? Tá lá. E você pode pincelar um pouquinho quais foram esses desafios que você teve? Ney, eu ficaria aqui horas falando só da minha trajetória, tá? Mas assim, eu me inscrevi no vestibular, passei, entrei na faculdade e o primeiro ano eu concluí, só que a minha faculdade foi particular. Quando eu terminei o primeiro ano, como meus pais não são daqui, meus pais são de Campo Mourão, a minha irmã já estudava e fazia faculdade em Curitiba. Então, eram 3 casas que meus pais sustentavam. Então, ficou muito pesado no orçamento. Minha família estava passando uma dificuldade financeira muito grande, que era atípica na nossa família. Sim. E daí, no final do primeiro ano, minha mãe falou, Aline, infelizmente, você vai ter que trancar sua faculdade. Não dá pra você continuar, porque a gente tá devendo 1 ano de faculdade. Eu falei, meu Deus. E, assim, eu sempre fiz estágio, eu sempre vendi coisa na faculdade pra conseguir me manter, porque eu morava com amigas, pra dividir despesa e tal. Eu falei, não é possível. Mas, né, a gente lá em casa sempre teve um jogo muito aberto, assim, a família toda.
Meu pai sempre falou, ó, a gente tem dinheiro, a gente não tem dinheiro, a gente está dessa forma. Sempre foi bem claro o que acontecia na nossa família. E daí eu falei, não, tudo bem. E a minha mãe foi comigo na faculdade pra gente trancar a faculdade. E eu ia ter que voltar pra Campo Mourão. Poxa vida. E daí, na Campo Mourão não tinha ainda a faculdade de Direito, tanto que é por isso que eu vim pra Maringá. E um professor meu, que era um professor muito querido, que inclusive a gente perdeu ele, mas foi o meu orientador da faculdade, foi pra mim um grande mestre, que é o Eric Mardegan. Ele falou assim, Aline, eu ouvi o que você tá falando aqui na secretaria, você não me dá uns dias, eu vou conversar com a direção. Eu falei, não, sem problema. E depois de alguns dias a secretaria me ligou e falou, Aline, a gente não quer que você tranque a sua faculdade, a gente quer que você continue. A gente vai jogar a dívida inteira desse primeiro ano pro seu 6º ano, no mesmo valor sem juro. E daí, Agora. e daí eu consegui fazer minha matrícula, porque eu não consegui, o curso era anual. E daí eu falei, não, tudo bem, a questão da faculdade eu resolvi, né? Mas eu preciso de mais valor mensal de renda para eu conseguir me manter, para isso não se repetir. Sim. Daí foi quando eu mudei meu curso para noite e comecei a trabalhar período integral. E daí eu entrei no primeiro escritório de advocacia. Eu acho que me deram um emprego de dó, porque eu não sabia nem sequer mexer no computador direito. Eu nem tinha computador, né? Não era igual hoje, né? Que tudo tá na mão, com fácil acesso, E daí, nesse segundo ano, eu entrei nessa primeira empresa, que foi uma escola pra mim. E no final do ano, eu fui convidada para ir para uma empresa que era concorrente, que é uma advocacia, uma das maiores que tem no Brasil de direito bancário. E eu aceitei. E nessa empresa, eu lembro ainda que é muita coisa, eu conto isso no livro. Quando me ligaram dessa advocacia grande aqui de Maringá, falando, não, Aline, tudo bem? A gente queria fazer uma entrevista de trabalho com você. E eu já estava trabalhando nessa primeira. Eu falei, não, vamos quando? Ela, hoje às 4h30. Eu, não, tudo bem, eu vou. Só que assim, você não tinha Uber, você não tinha carro pra ir em casa se arrumar, dar um trato, nada. Eu tinha uma única mulher que trabalhava junto comigo nessa advocacia. Eu falei, amiga, eu preciso da sua sandália emprestada. E eu preciso daquele seu estojinho de maquiagem. Daí eu peguei a sandália dela, que era um número maior. Peguei o estojinho dela de maquiagem, me arrumei e fui marchando, meu filho, porque era assim que a gente andava. Era longe? Eu trabalhava na Avenida Brasil, ali no escritório, aqui pertinho. É nada. Pernadinha. Uns 30 minutos. Vim, fiz a entrevista e fui contratada. Nessa advocacia eu fiquei muitos anos, uns 3 anos e meio. Lá eu conheci a Jaqueline, que é a minha sócia. A Jaqueline era diretora de todo o setor jurídico da advocacia. Ela cuidava de todas as filiais. Eu acho que na época era mais de 30 filiais. E eu admirava muito ela. Eu falava, não, se eu quero ser uma boa advogada, eu tenho que modelar alguém que eu admiro. E eu admirava a postura dela como profissional, de liderança, de engajamento ao time, de bronca. Eu achava sensacional. E eu fui modelando ela. Então, assim, de todos os estagiários que estavam, que eu entrei como estagiária, sentada no mesmo setor que todas as estagiárias, eu consegui virar estagiária do setor dela. Depois eu virei estagiária dela. Aí eu me formei, comecei a trabalhar home office, ela me trouxe de volta para dentro do escritório, comecei a coordenar, inclusive um setor, um estado inteiro. E daí, quando eu tinha uns 6 meses de formada, ela falou, Aline, a gente está muito bem, a gente podia montar o escritório. E ela me convidou. Esse é daqueles casos que a gente fala assim, eu não escolhi a profissão me escolheu. Porque durante esses desafios, você falando, você fica imaginando, naquela época a gente tá falando de 14 anos atrás, 15 anos atrás, os desafios que eram e você não desistiu. Se você pudesse olhar para trás agora, assim, e trazer algumas skills, algumas habilidades ou comportamentos que não te deixaram desistir, o que você falaria, assim? O que estava lá atrás, assim, que não te deixou desistir? Primeiro de tudo que não me deixou desistir foi a situação em que me encontrava. Então, eu não me conformava em simplesmente não ter uma situação financeira adequada e deixar de estudar. Eu sempre soube que eu queria estudar. E eu acredito, Ney, profundamente que o estudo, ele transforma, né? Transforma vidas e futuros, independente do berço que você veio, tá? Uma das coisas que eu levava muito ao pé da letra, assim, foi, não, eu vou me formar, eu vou ter o meu escritório. Segundo, assim, como minha família era de empresário, eu tinha certeza que eu não ia trabalhar registrada. Eu achava que aquilo era uma escola, mas eu tinha certeza que eu ia um dia montar minha advocacia. Concurso, as pessoas falavam muito também, não quer passar concurso. A segurança, né? A estabilidade, a segurança concurso. Mas eu não me via em concurso também, eu me via como advogada. Eu me via do lado de cá, né? O concurso é o lado de lá, né? E
foram as coisas que me fizeram ser persistentes, né? E eu acho que como eu tive dificuldade desde o começo com a minha profissão, mesmo sabendo o que eu queria, quando eu falo dificuldade é a aceitação dos meus pais, dificuldade financeira, ter que trabalhar e estudar junto, que pra mim foi um grande desafio, eu morria de sono. Eu trabalhava das 8 da manhã às 6 da tarde, eu chegava na escola muitas vezes dormindo de sono na faculdade. Então, assim, eu acho que como foi muito difícil, a gente sente um gostinho a mais, tipo, deu certo, Consegui. consegui. E essa Exatamente. persistência, ela continua com você até hoje. Eu tento ser persistente. Eu gosto de ser uma pessoa executora. Que legal. É interessante, né? Porque às vezes a gente olha o empresário hoje e fala assim, ah, esse empresário deu sorte. Né? Não é assim que a gente às vezes julga sem conhecer a história. E a cada episódio que nós temos aqui, a gente vê, cara, o quanto as pessoas, elas não teve nada a ver com sorte. Elas tiveram que ralar pra É. caramba. E eu tava conversando esses dias com um colega, o cenário hoje das pessoas com 25, 30, 35 anos ficando ricas muito rápido, eu vejo que isso é algo a um ponto fora da curva, porque não faz muito sentido. Né? Agora, quando a gente olha, por exemplo, uma profissional igual você, que teve que ralar pra caramba pra construir, eu acho que essa sensação de vitória é muito maior do que você acertar um produto ali no marketing e estourar com aquilo ali. Isso daí é uma coisa atípica, né? Dá certo pra alguns, né? Aham. Hoje, como advogada ali, há tanto tempo no escritório, eu vejo que é uma construção. É uma construção. A gente está construindo. Já teve diversas coisas que a gente fez e não deu certo. Uhum. E a gente mudou o jogo. E é isso, ser empresário. A gente cresce, desorganiza, aí a gente organiza. Sim. Aí a gente cresce, desorganiza de novo. Aí a gente organiza. E assim vai, né? Eu tenho o Diego, ele fala muito, né? Primeiro o empresário, ele tem o progresso, depois vem a ordem. Né? Não dá pra vir a ordem primeiro. Eu Depois tô o progresso. escutando bastante, né? Que é contrário à nossa bandeira, né? É. Ordem primeiro, depois progresso, né? É o contrário. Primeiro progresso, daí você tem o dinheiro, aí você vai arrumando, organizando, é Sem isso? dinheiro você não faz, né? Não Aí você rola. organiza a casa. É. Em 2024, teve um caso que foi de nível nacional, Aline. Um cachorro chamado Joca, um Golden. Dia 22, exatamente, ó, dia 22 de abril, ele saiu de Guarulhos, ele deveria ter ido para Sinop com os donos dele, e por um erro operacional ele foi parar no Ceará, em Fortaleza. Então, uma viagem que deveria durar 2 horas e meia, acabou durando 8 horas. E esse não é um caso isolado, é um caso que teve repercussão em mídia nacional, mas provavelmente deve ter outros tipos de situações. E já que a gente está falando muito sobre essa questão de aviação, e eu particularmente, sim, já viajei bastante, eu sou um leigo total. Pensa no cara que não sabe uma, uma caralhada de direito, sou eu, né? Com ônibus, com aviação e por aí vai. Durante esse processo, assim, ó, quais foram as falhas, tanto jurídicas e operacionais da companhia nesse caso? Ney, quando a gente fala de um caso desse, a gente tem que pensar que a companhia aérea com esse passageiro, eles tinham um contrato, certo? Qual que é a relação do contrato? O passageiro para viajar com esse avião, o passageiro para viajar com esse cachorro, ele teve que obedecer muitas regras de vacinação, de documentação. E com certeza ele obedeceu todas as regras contratuais que a companhia aérea impôs para ele, porque senão aquele cachorro não estava dentro do avião, certo? Perfeito. E a mesma obrigação tinha a companhia aérea contratual de zelo e cuidado por esse cachorro. Né? Então, assim, quando a gente fala disso, um cachorro veio a óbito, infelizmente, por causa de uma situação dessa, a gente viu que houve um descumprimento contratual por parte da companhia aérea de zelar e cuidar por aquele cachorro. Tá? Pode ter certeza, né, que esse cachorro não ia entrar no avião se não tivesse, com todas as vacinas, com toda a documentação adequada, tudo exigido pela companhia aérea, pela ANAC, tá? Então, assim, ele cumpriu com a parte dele. Agora, a companhia aérea, no momento que acaba deixando esse cachorro em outro destino, com certeza não cumpriu. Então, assim, além de, primeiro de tudo, né, não cumprir com a parte contratual dela, isso com toda certeza absoluta gera uma total indenização, né? Por dano moral ao passageiro, né? Que ficou sem o cachorro, né? A dor e o sofrimento do cachorro, né? É imensurável. E desse passageiro que eu acho que deve ter passado pela cabeça dele 1 milhão de vezes por que eu trouxe. Às vezes não tinha nem opção de deixar, né? Também. Mas a responsabilidade civil da companhia aérea existe e a indenização, ela deve ser buscada com certeza na justiça. E nesse caso, por exemplo, a gente estaria falando somente de um descumprimento contratual
Ou não? Tem algo que vai além disso? O que vai além é o valor subjetivo do dano moral, que é o sofrimento que esse passageiro teve que passar diante da perda do cachorro. Daí esse valor vai ser calculado numa ação judicial pelo juiz e vai ser pago em forma de indenização para esse passageiro, tá? Mas assim, né, Ney, quando a gente fala de perder um animal, né, perder uma pessoa por um erro, por mais que a pessoa receba esse valor, não paga, né, o sofrimento. A gente fala que é uma compensação, mas ela, assim, é uma sensação de justiça, né, que foi feita. Mas, infelizmente, a dor, né, é imensurável. Independente do valor, né? Independente Pode do ser um valor. valor, sei lá, muda a vida financeira da pessoa, mas você vai olhar, E assim, ó, e infelizmente, esse tipo de ação com esse tipo de indenização não são valores que mudam a vida de uma pessoa. No Brasil já não é mais. entendi. Pessoa, até se fosse pessoas falecendo dentro de um avião, já não é valores ao ponto de, né, ser um valor extremamente, assim, Que vai alto. mudar. Entendi. E na sua opinião, assim, que os tutores, né, podem fazer para se proteger legalmente antes de embarcar o animal? Aconteceu isso, tá? Teve a parte de contrato. O que que eu posso, como tutor, como passageiro, me precaver além daquele contrato que eu já vou ter que fazer com a companhia? Tem algo a mais que eu consiga fazer? Então, é difícil, né? Porque hoje em dia as companhias aéreas são cada vez mais severas a respeito de filmar e tirar foto. Mas, assim, eu acho que o cão-guia, ele pode viajar do seu lado no avião. É permitido, né? E para muitos casos, né? Pessoas, inclusive, que comprovem quem tem crise de ansiedade, né? E diversos tipos de doença e conseguem já viajar com o animal. Esse é o mais adequado dos mundos, né? Mas não é toda vez que se consegue isso, tá? Então, assim, se você tem alguma das doenças que se enquadrem em conseguir levar o seu cachorro dentro com você da aeronave, é o mais adequado. Que daí não corre esse risco. Agora, se você não tem as doenças que é possível levar, daí já é um pouquinho mais difícil. O que eu falo sempre pro pessoal é tentar, assim, filmar, rastrear tudo que tá acontecendo para que você consiga depois ter provas, né? Entendi. Porque, assim, o que acontece? O cachorro morreu? Pode, pode ser, né? Pode ser que a companhia aérea fale que o problema é que o cachorro já estava doente. Isso vai provar como? Daí você tem que ter toda a documentação mostrando que o cachorro estava viajando em boas condições, né? Oferecido por um veterinário, laudado. Eu, eu não sei se eu teria coragem de colocar um animal dentro de um avião. Mas é aquilo que eu te falei, tem gente que não tem opção. Por exemplo, a pessoa tá mudando de estado, mudando. Aham. Então a pessoa mandou toda a bagagem de caminhão e tá vindo de avião, ela e o cachorro. Então, assim, tem situações que não tem como. A pessoa tá mudando pro Japão, quer levar um cachorro. Entende? Eu doaria. É. Eu doaria. Eu particularmente tenho dó, muita dó, porque assim, o cachorro não tem a menor condição, né, de viajar assim, mas assim, cada caso é um caso, né? Então a gente, Eu vejo assim sobre o egocentrismo do ser humano. é, muitas vezes pode ser. Porque eu não quero deixar o cachorro. Tá, mas teu cachorro vai sofrer, vai ficar, sei lá, 4, 5 horas dentro de um avião Se o ali. voo for longo, né? Voo for longo. Nesse caso aqui, por exemplo, era 2 horas e meia, né? Mas passou a ser 8. Passou a ser 8. É quase, por exemplo, eu vou viajar e, sei lá, Não, perde minha mala. Se pra mim que perdi a mala já é um não, e assim, transtorno. né, Ney? Você programou 2h30, mas nada te dá certeza que esse voo vai sair. Pois Não é. vai ser cancelado, não vai atrasar e que isso não vai trazer um prejuízo maior, né? Nada te garante isso, nada. Falei agora há pouco em mala. Todo extravio de mala gera algum tipo de indenização ou não? Ó, a maioria dos casos que extravia a mala, sim, tá? O que a gente tem que pensar quando acontece extravio de mala em algum voo, tá? Primeiro, eu já aconselho os meus clientes a filmar a mala no aeroporto, tá? E principalmente se você for levar a mala de mão e eles fizerem com que você despache a mala porque a aeronave tá cheia. Então, filma. Se tiver coisa de valor expressivo dentro da mala, tira. Ah, não dá pra tirar e levar na mão? Filma, né? Filma, tira foto, deixa registrado, tá? Então, assim, hoje, né, o que gera indenização? Se você estiver indo a trabalho, indo viajar e chegou numa cidade desconhecida, sua mala extraviou, gera indenização? Com certeza. Você vai ter que desprender de horas procurando roupa, vestimenta,
né? Você pode perder reunião, você pode atrasar uma viagem internacional, às vezes a viagem já está com toda uma agenda programada e você acaba tendo que procurar roupas, vestimenta, em farmácia, né? Coisas básicas, precisa comprar. Você consegue o reembolso? Consegue, mas o seu tempo na viagem, Sim. você perdeu, tá? E daí por isso que a gente, inclusive, aconselha a pedir dano moral também, tá? Agora, por exemplo, se você extraviou a mala chegando de uma viagem, né? Chegou na sua casa. Ah, Lili, você tem roupa, você tem vestimenta adequado. Mas e se for uma viagem internacional que você trouxe lembrança para todo mundo? Você comprou uma coisa especial que você queria, né? Então também cabe, além da reparação dos danos materiais, danos morais também. Então tudo vai depender do contexto. Do contexto. Mas mesmo assim, se eu cheguei na minha casa e desviou a minha mala, eu deveria também ser indenizado, porque eles vieram ao Com certeza, com certeza. Meu. E tem direito, tá? Por isso que eu falo pra filmar, porque daí você consegue comprovar o que tem dentro da sua bagagem, Entendi. tá? Isso daí você consegue. Aline, mas vou falar como leigo aqui, hein? É um saco isso daí, hein? Porque você tá viajando, você já tem tanto BO na cabeça, tem que se preocupar agora. Ney, Primeiro mas- que você paga super caro. mas Já tá começa aí. Tá tão comum extravio de mala. E daí, assim, eles dão um período, geralmente, de 7 dias pra localizar a mala e te devolver. Muitos casos ainda localiza e devolve, sabe? Só que, assim, às vezes devolve, você já perdeu a reunião, devolve, você já voltou da viagem, entende? Então, assim, o prejuízo já foi causado. Sim. Né? Então, assim, mas tá muito comum, muito comum, muito comum. Antes o povo fazia até aqueles vídeos de meme, né, das malas sendo jogadas, Sim. que também acontece, quebrar a mala, jogar a mala e tal. Mas o extravio agora tá mais frequente do que a gente imagina. Daqui a pouco já fica algo normal. Ah, mais uma mala que extraviou. Tipo assim, é só mais uma. Exatamente. Entendi. E não é algo barato, né? Porque viajar hoje aéreo é super caro. Tanto no é Brasil. que, pra entrar com uma ação dessa, a gente, além de pedir o que tinha dentro da mala, a gente listar e precificar o que tinha dentro da mala. A mala, porque hoje uma mala também não é barata, né? Precificar a mala, a gente pede também dano moral, Uhum. tá? Então, por isso que é tão necessário a gente deixar tudo registrado o que tinha dentro da mala. E são causas assim, se a pessoa entrar, ela já vai conseguir ter êxito ou não? São embaçada, companhia pentelha. Não. Sempre, a companhia sempre é contra, tá? Aham. Mas com tudo documentadinho, a gente consegue entrar com a ação. E consegue ter êxito, sim. Só que assim, Ney, a gente vê, quer dizer, eu vejo casos assim absurdos. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela tava viajando a trabalho. E ela tava ali com uma malinha de mão, porque era ir um dia e voltar o outro dia. Não tem que despachar, a aeronave tá lotada, senão você não entra, tem que despachar. Realmente a companhia aérea força a pessoa a despachar a mala. Sim. Beleza, ela despachou a mala, só que ela falou assim: ó, eu tô com o meu notebook, carregador do notebook, o iPad, tá tudo aqui, ó. E eu não consigo levar isso aqui tudo na mão, esse monte de fio. Não, então a gente dá uma sacola pra você colocar tudo dentro. Ela pegou a sacola, colocou todos os notebook, o carregador do notebook, as coisinhas dela ali dentro da sacola da Certo. companhia aérea e foi subir na escadinha do avião. Você já sabe o que aconteceu, né? Já A veio hora na que minha chegou lá em cabeça, já. cima, o fundo da sacola abriu e caiu e quebrou todo o equipamento dela que ela estava indo trabalhar. Então, você imagina uma pessoa indo dar palestra com um notebook com todas as informações e agora sem nada. Então, assim, são situações desnecessárias, né? Eu acho assim, beleza, tem que despachar a bagagem? Muitas vezes tem mesmo, é necessário, é necessário. Só que assim, por que eles não dão a opção de despachar a mala antes do voo? Porque daí a pessoa se programava para colocar na mala exatamente o que precisa e o que estava na mão, realmente o que é necessário, né? Então a pessoa se organiza para isso, mas não, eles querem na hora. E daí a pessoa acaba tendo que deixar tudo que tem ali dentro, né? E muitas vezes ela acaba se extraviando mesmo. E Não vai tem o que fazer. acontecer. É. E perante tudo isso, assim, que não deve ser pouco que acontece, na tua visão como profissional e uma pessoa que também pega aéreo, o que tu acha que impacta de não colocarem medidas, por exemplo, para resolver isso, para sanar isso? Eu acho que é mais questão da companhia aérea mesmo. Uhum. A companhia aérea faz exatamente o que é interessante para a companhia aérea, né? Por isso que é tão importante a informação do consumidor para que ele saiba o mínimo de direito que ele tem perante a companhia aérea. Até mesmo por quê? Porque muitas vezes a companhia aérea viola até a normativa da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Então, por isso que a instrução do consumidor de como ele deve proceder, não, ó, aqui eu não vou despachar,
eu não sou obrigada, aqui tem o meu notebook, se você quiser que eu despache, então você vai fazer uma declaração, vai colocar aqui exatamente o que tem dentro da minha mala, porque aqui tem coisas que eu não posso despachar, entende? O consumidor saber como agir diante de uma Mas situação aí vai dessa. chegar lá, vai pegar um monte de funcionário despreparado, aí vai começar aquele barraco. E aí, na hora do barraco, às vezes a pessoa ela vai perder a razão dela, né? Porque na hora do teu emocional tá aflorado ali, tem gente que perde o senso de si. E aí, talvez, de certo, ele passa errado, porque é uma linha muito tênue, né? É. Como que age numa hora dessa, sabendo que pode ter um funcionário despreparado lá? Tem uma fila gigante, e o cara fala assim, não, só vou sair daqui se você listar tudo que tá rolando aí dentro da minha mala aí. Então. E começa aquele quebra-pau. Aí precisa da inteligência emocional, né, nele? Que jeito. É difícil. E daí, assim, é até difícil. A gente instrui o consumidor a colocar tudo que pode, filmar, gravar, né? Só que a gente também tá tendo bastante problema com as companhias aéreas quanto à gravação de vídeo, porque ela vê que você tá gravando, elas te prejudicam. Ah, é? Daí que elas te deixam fora do voo mesmo. Então, assim, Faz de propósito, daí. tem que Castiga. ter um certo cuidado. A gente recentemente teve um caso que não foi nem com mala, foi dentro do avião. A passageira estava com a filha e ela foi pedir mais um suco para a filha. Era voo internacional. Só que a aeromoça estava passando ali com o carrinho e falou: Não, não vou dar agora. Ela falou: Não, só mais um suco para minha filha, era criança. A aeromoça empurrou ela pra lá, não, você vai pra lá, e começou a gritar com ela no meio do avião, né, e tal, e daí ela ficou assim, muito mal. Ela desceu em solo, e ela fez exatamente certinho, ela fez um boletim de ocorrência e levou 2 passageiros como testemunha. É uma coisa simples, mas ninguém faria e ninguém sabe. E daí, com esse boletim de ocorrência, com o nome, CPF e telefone dessas 2 testemunhas, a gente entrou com ação. Porque, assim, é um tratamento desnecessário para um passageiro que está com uma criança. A falta de empatia também, né? E muitas vezes porque a companhia aérea é muito grande, é de fora, então é pior ainda, né? Certo. E essa semana também entrou em contato comigo uma passageira, mesma coisa, que queria adiantar a janta da filha de 3 aninhos, 2 aninhos, porque ela queria dormir. E eles não podiam adiantar a janta da criança. Tipo, entregar uma marmitinha para uma passageira dar comida para uma criança. Então, assim, a falta de empatia é total, né? Então, o que eu aconselho? No mínimo, registre. Tenta pegar um passageiro ou outro ali como testemunha para que você consiga provar, por meio de um processo, né? Quais são os seus direitos e o que de fato aconteceu. Ah, não, mas minha mãe estava junto comigo. Parente não é testemunha. Testemunhas são passageiros que não são parentes, mas presenciaram o que aconteceu, né? Entendi. Então, por isso que é tão necessário você pegar um telefone de alguém que tá do lado, alguma coisa assim. Legal. Bastante coisa importante que a gente muitas vezes não faz a mínima ideia ali, Pois né? é. Vai querer discutir, vai a ideia, eu tô na razão, e daí perde. Por isso que é importante a inteligência emocional na hora de qualquer discussão. Qualquer discussão, você conseguir manter a calma, mesmo que você se sinta lesado, prejudicado, respira. Exatamente. Não toma nenhuma decisão de cabeça quente, porque talvez pode ficar ruim e virar contra você, né? Exatamente. Teve algum caso assim que você passou, ou de repente soube, de situações onde era extremamente favorável para o passageiro e por conta de uma atitude impulsiva dele, acabou virando contra ele? Contra não, mas a favor é aquele caso recente daquela mulher que não quis sair da poltrona dela. A Jennifer lá. Aquele caso foi absurdo, né? Mas você vê a importância de uma inteligência emocional, né? Porque ninguém sabia de fato o que estava acontecendo. E pode ter certeza que na hora muita gente ficou contra ela. Ai, que dó! Falta de empatia para uma Sim. criança. Mas ela sabia exatamente o porquê ela estava naquela poltrona, né? Ela tinha escolhido, ela tinha um problema emocional, ela só voava na asa. Ela comprou aquele assento, porque hoje comprar um assento é um luxo, né? Senão você vai em qualquer um, né? E ela manteve um equilíbrio ali, né, psicológico, para que na hora ela falasse, não, eu vou ficar aqui. E depois a gente conseguiu saber toda a história e viu que ela realmente tinha razão. Mas aí todo mundo sabe, né, qual é a história e todo mundo dá razão para ela. Mas se você estivesse dentro do avião, vendo uma criança chorar, uma mãe gritando pra pessoa sair, para quem você ia dar razão? Eu quero só que a criança pare de incomodar. Exatamente. Não é assim que a gente pensa? Ou, ai, tadinha da criança, custava mudar de lugar, né? Nesse caso, por exemplo, a companhia, ela pode ser autuada também? Por mais que foi uma passageira que arrumou todo o estresse ali com a outra,
Mas a companhia ela é corresponsável É, ou algo do a tipo? companhia aérea, ela tem a função de orientar toda a tripulação dela nesses casos a tentar apaziguar a situação, sim, Aham, né? Não causar um constrangimento maior, tentar arrumar uma solução para o caso e se perceber que isso não foi feito, ela tem responsabilidade com certeza. entendi. Então ela vai responder também quem Também, tiver. sim, Legal. exatamente. Vou fazer uma pergunta que eu não fiz referente à questão de pet aqui, tá? Pra gente finalizar a parte de pet que eu acabei pulando ela aqui. Muitas pessoas acabam assinando termos de responsabilidade ao despachar seus pets. Mesmo assinando um termo de responsabilidade, isso isenta a companhia de qualquer erro? Não, você é obrigado a assinar. Primeiro que você não tem a opção de não assinar, né? Você é obrigado a assinar. É que nem contrato de internet. Então já se torna uma cláusula unilateral, né? Feita e exigida por uma parte, você não tem opção, né? Entendi. Então, assim, você assinou, você concordou, né, que o seu cachorro vá daquele jeito, mas a companhia aérea tem a obrigação de manter toda a integridade, toda a saúde, toda a responsabilidade, principalmente o destino correto do animal, né? É o mínimo, Entendi. tá? Legal. A advocacia está defasada? Agora, Jamais. agora com o chat GPT, as inteligência artificial. Ney. Se eu quero fazer um contrato, eu vou lá no chat GPT, chat, me faça um contrato de tal coisa. Primeiro que seu chat não vai te entender, né? Porque o seu só deve ter matérias ligadas ao seu assunto. Agora, se eu pedir pro meu chat, eu acho que ele me entende. Vai fazer. Ah, com certeza. O meu já tá treinadinho. Mas vamos lá. Não tá defasada nem pela quantidade de advogado, nem pela quantidade de informação e tecnologia. Agora a gente está aprendendo um novo andar da carruagem com a inteligência artificial, né? Quando me formei, em 2010, eu peguei exatamente a transição do processo físico, aquele monte de papel, para o online. E eu me lembro perfeitamente que os advogados mais antigos falavam, não, eu vou continuar assim. E ele teve opção? Não, ele teve que se tornar virtual, porque todos os processos seriam virtual. E antes ou depois, ele teve que se adequar. E a mesma coisa somos nós, né? A inteligência artificial, ela veio para somar com a nossa inteligência. Então, assim, na minha opinião, eu coloco aquilo que eu tenho de mais inteligência, mais inteligente, e ela me dá uma versão ainda melhor, né? Então, eu acho que veio para somar. Inclusive, eu percebo, esses dias eu fiz uma reunião e eu perguntei pro profissional, mas você já tá usando inteligência artificial? Não, aqui a gente faz tudo achando que eu tava até ofendendo ele. Eu falei, meu Deus, a pessoa não entende que usar inteligência artificial A é favor. pra quem tá na frente. Quem já está usando está bebendo água limpa. E jamais nós seremos substituídos, porque a inteligência artificial depende do comando da pessoa, né? Então, assim, quanto maior o comando, melhor a sua inteligência artificial, né? Mas você não acha que, se ela depende do comando, daqui a pouco não vão ter inteligências artificiais que podem fazer o próprio comando? Pode, vai ter. Na minha opinião, Ney, daqui só vai evoluir. Mas, assim, vai precisar, de alguma forma, do órgão, né, da instituição, do jurídico se manter. E para isso vai ser com pessoas, né? Entendi. Assim, o que eu percebo, né, a gente consegue montar um processo hoje com inteligência artificial, a gente consegue. Hoje posso pegar um processo inteiro de 300 páginas e anexar uma inteligência artificial e falar, resume, e fala para mim qual a sua opinião sobre esse processo. Consigo. Mas quem vai dar o próximo passo sempre vai ser eu. Sempre vai ter que ter um humano ali, né? Ai, E o direito, assim, você acha que em algum momento ele vai dar uma barrada? Tipo assim, não, você pode ir até aqui só com essa questão da IA? Porque senão daqui a pouco as petições... As audiências de As conciliação, né? audiência... Você vê falar muito sobre isso, né? Entra um robô, né? As partes têm alguma proposta de acordo. Esse é o máximo. Mas, assim, penso eu que vai ter um limite, sim, na parte do judiciário, vai ter. Mas, assim, não sei como nem onde. Não... Eu acho, assim, que é muito início, né? Então, vamos igual, esses dias eu conheço uma juíza leiga e ela falou assim, estava fazendo as sentenças por meio da IA. E daí a sentença colocou lá um artigo. Eu falei, nossa, mas ficou muito boa essa sentença, mas deixa eu conferir esse artigo. E a IA tinha inventado um artigo. Ela tinha inventado. Então, assim, cabe a nós verificar se o que está sendo colocado lá ou não também condiz com a verdade, Entendi. tá? Entendi. Então tem tudo isso, né? Então precisa daí desse análise mais profunda, né? A gente chegou num consenso aqui que a advocacia não está defasada, mesmo tendo muitos advogados e algum deles até trabalhando de Uber. Detalhe, não é menosprezando a categoria, não é sobre isso. Mas a pessoa que se passa 5 anos, que são 5 anos
a faculdade de advocacia, tem que fazer um monte de prova, tem que ir lá, tem que passar pela OAB para ter a carteirinha dela para falar, sou advogado. Ela não consegue exercer o trabalho dela e tem que ser motorista de aplicativo, por não conseguir exercer o trabalho dela. Isso não é sinônimo de uma advocacia que tem muitos advogados? Não. Não, porque todas as áreas hoje têm muitos profissionais. Nunca se viu se falar tanto em educação como hoje, né? A gente vê grupos imensos investindo fortunas em grupos educacionais. E quando eu falo grupos educacionais, não é faculdade de pós-graduação, são grupos de estudos, né? De curso mesmo. Então, nós temos hoje profissionais formados em todas as áreas, né? Veio a faculdade EAD aí para também, né, aumentar o estudo de quem não poderia ir até a faculdade. Muitas vezes pessoas trabalhavam o dia inteiro, agora faz uma faculdade à noite, ali em casa mesmo. Então, assim, todas as áreas estão defasadas, ao ponto de que você gosta daquilo que você faz. Eu acordo todos os dias com a sensação que eu não estou trabalhando, e você? Eu vou passear. É massa, né? É demais. Então, assim, a partir do momento que você faz aquilo com paixão, aquilo flui. E eu acho que a partir do momento que flui, você começa a dar certo na sua profissão, independente de uma faculdade ou não, né? Eu vejo lá em casa, a gente veio de família de vendedor, meu pai é empresário, minha mãe e meu pai sempre venderam. E meu irmão é um vendedor nato. Fala alguma coisa pra vender, ele vende. Qualquer coisa, colocar na mão do meu irmão, ele vende. E a minha irmã fez enfermagem, que meu pai queria tanto. E pergunta pra mim o que ela faz. Ela vende produtos hospitalares para cirurgias. Para médico, E hoje eu sou advogada e pergunto o que eu faço. Eu vendo solução de problema. Então, assim, você tem que pegar aquilo que você gosta, associar aquilo que você tem de perfil e colocar em prática. Daí isso vai fluir, vai fazer com que você seja um bom profissional, né? Isso não necessariamente fala que você vai ser o melhor advogado que faz audiência. Seu escritório vai ser o escritório que tem o maior número de funcionários. Não é sobre isso que eu tô falando. Sim. Né? Porque quando eu falo bem-sucedido, Ney, é muito além de dinheiro, né? O dinheiro é o mínimo de conforto que a gente tem que ter na vida pra gente conseguir suprir as nossas necessidades, né? E os nossos filhos, a nossa família. É de viver feliz mesmo, né? Fazer aquilo que você gosta, com prazer, né? Esses dias eu consegui ter êxito numa ação que era para durar anos, né? Que teve a morte, né? O óbito de um esposo e que deixou a esposa desamparada e um filho menor. E eu peguei aquela ação e me coloquei no lugar da pessoa. Falei, gente, você imagina eu perder o marido, ficar com uma criança pequena, sem a renda do marido. Aí você tinha toda uma estrutura, aí do nada você vê essa viúva passando necessidade, essa criança indo para um colégio público, que nunca tinha estudado em um colégio público, começou a sofrer bullying, porque era mais gordinho. Sim. E daí eu falei, não, essa ação nós vamos ganhar. E eu consegui fazer o acordo. Quando eu fiz um acordo com essa minha cliente e consegui para ela, com um processo demoraria no mínimo uns 10 anos, se eu conseguisse êxito em uns 2 anos, eu chorei junto com ela. Porque eu falei, você entende, né? Não é sobre só dinheiro. É sobre propósito mesmo, querer ajudar, se ver no lugar do próximo, querer fazer dar certo, entende? Aline, sua petição foi a melhor do mundo, por isso que você ganhou essa ação. Nem sempre. Foi o tanto que eu liguei pra incomodar, pra falar que a Vivo tá passando necessidade, mandei laudo da escola, da psicóloga pra empresa ver, até conseguir convencer a fazer um acordo. Não foi sobre o dinheiro que você colocou ali na frente ali, né? Não. Foi realmente você olhou aquela pessoa e falou... Tanto que quando eu fechei esse acordo e falei com a advogada, daí a advogada falou assim pra mim, nossa, eu imagino a felicidade da senhora fulana. De tanto que eu expus a necessidade do cliente, né? Então, assim, você comprou briga da pessoa. Então, quando eu falo de qualquer profissão defasada, na minha opinião, é que a pessoa ainda não conseguiu encontrar a profissão que ela gostaria de estar. Sim. Eu tenho um amigo meu que trabalhou a vida inteira numa mecânica, que você deve conhecer, como mecânico. E ele não se via como mecânico. E o que ele mais gostava na vida de fazer era pescar. E ele foi trabalhando pesqueiro. Hoje ele associou o que ele gosta de fazer com aquilo que ele tem de propósito. Então, ele vai dar certo? Vai. Porque ele vai vender muito mais, ele vai acordar com gosto, ele vai entrar em contato com mais pessoas. Então, assim, às vezes a pessoa, ela precisa dessa transição de carreira, né? Muitas vezes a necessidade fez com que ela estivesse naquilo. Certo. Mas se ela parar e tentar fazer uma transição de carreira, às vezes ela consegue ser mais bem-sucedida. Ser mais feliz também naquilo que faz, ser mais realizado, né? Eu acho. Eu concordo com você.
Mas para aquelas pessoas, por exemplo, que talvez não viraram a chave para isso ainda, a gente poderia falar para elas que realmente o mercado hoje, ele não é um mercado fácil. Não, não é fácil. Tem desafios, né? Tem desafios e os mercados são para os fortes, persistente, com constantes. Constantes, a palavra que eu mais escuto, né? Seja constante, não desista no primeiro desafio, né? Uhum. Então, assim, eu acho que, assim, tem solução? Tem, mas você tem que buscar sair da sua zona de conforto, né? Quantas pessoas você vê que só reclama, mas não faz nada diferente para mudar? Eu, em vários momentos da nossa profissão, do meu escritório, eu me vi estagnada. Eu falava, nossa, eu cheguei até aqui, beleza, tá massa. Não, tá. Mas eu queria mais. Não era isso que eu queria. Tá, então o que que eu vou fazer pra melhorar? E eu saí de novo da minha zona de conforto e fui procurar e buscar melhorar. E é isso que a gente tem que fazer constantemente, né? Tá sempre renovando, né? Oxigenando ali, né? Exatamente. Cara, que importante e que legal falar sobre isso, porque eu conheço vários advogados assim, e essa pergunta vai ter relação com isso. E vários deles, quando eu converso, falam assim: Ney, é muito gostoso e é uma sensação de realização, igual você mencionou, quando a gente tem uma causa lá que demoraria anos e de repente ela acontece ali rápido para nós. Mas também tem aquelas que você tem uma expectativa e de repente vira contra, não é? Como é que é para você, como advogada, lidar com o seu emocional com isso? Quando você tem aquele cliente que você quer ajudar ele e não sai como é esperado. Não, a gente sofre também. A gente não chora só com as emoções, né, boas. Aham. A gente sofre junto com o cliente. Só que assim, o Ney, quando a gente entra com uma ação, a gente já sabe o risco da ação, né? E o risco da ação, ele sempre tem que ficar muito claro para o cliente. Eu tenho uma ação assim também que me marca muito, que além de ser uma empresa familiar, foi cometida muita injustiça, ela ainda me lembra muito a minha família, que ela passa por uma crise financeira há muito tempo. Porque uma coisa é você entrar numa crise financeira e sair, entrar e sair, outra coisa é ela persistir por muito tempo. Uhum. E daí, esse caso, a gente estava prestes a fazer acordo e eles desistiram do acordo. Eles chegaram a mandar o acordo para nós. A gente leu a minuta do acordo e a gente estava assim, ia acabar um tédio que já durava uns 8 anos dessa família e eles desistiram. E daí, assim, eu sempre tento pensar assim, eu fiz o meu melhor, né, como advogado, como profissional, e eu não sei qual é o propósito de Deus para isso, mas algum propósito deve ter, né? Não sei se é trabalhar eu como advogada, quem sou eu, né, numa relação dessa, né, familiar, ou eles, né, eu não sei qual que é. Mas daí, assim, é esse risco que eu tenho que apresentar para o meu cliente e é esse controle emocional que eu tento ter. Não que eu não fique chateada. Muitos casos a gente acaba ficando chateada, né? Hoje menos, a gente acaba conseguindo separar bastante coisa, mas quantas vezes eu já fui pra casa, deitei a cabeça no travesseiro pra ficar tentando pensar numa solução pro meu cliente pra tentar resolver, né? Quantas vezes? Quem não, né? Quem não? Quem não? Principalmente no início ali, né? Quando você é muito imaturo ainda na profissão, né? Eu pego como terapeuta, me lembro dos primeiros casos de terapia que eu pegava, chegava em casa e fica naquela, você poderia ter falado isso, poderia ter feito isso. É. Você fica remoendo aquilo dali como se fosse uma verdade absoluta pra você. E só que o teu cliente não vê isso. Uhum. Não vê. Ele não enxerga essa parte. Só que assim, Ney, graças a Deus, hoje, não todos os clientes não te amam. Isso não é verdade, né? Tem Uhum. clientes que saem amando, tem clientes que saem indicando, e tem clientes que falam, ok, obrigado, né? Eu tô satisfeito ou não. Mas eu nunca tive esse problema, assim, de ter um cliente ingrato ao ponto de falar assim, eu não ganhei o processo por incompetência sua, porque eu acho que você tinha que ter feito diferente. Sim. Porque a técnica, ela no direito, são vários caminhos que você pode seguir, né? Não é ciência exata. Então, assim, a gente acredita nessa linha de raciocínio, a gente firmou ela, a gente apresentou pro cliente, o cliente aceitou, vamos, né? Deu ótimo, não Uhum. deu, ó, a gente fez tudo que podia, né? Mas, assim, a gente compra bastante briga, agora que a gente também tá, que essa área, que a Jaque atua na área de direito da saúde, quantos pacientes e quantos pacientes são atendidos no escritório com doenças gravíssimas, né? Câncer, precisando de medicação de alto custo e simplesmente tem o direito negado. Uma pessoa precisa para viver de um remédio, né? E tem o direito negado. Então, assim, a gente vê isso constantemente, né? Então, a gente tem que ir balanceando aí aquilo que a gente escuta com aquilo que a gente faz pra gente continuar sendo também técnico, né? Entendi. E deve ser um baita desafio, né? Falar de justiça, né? Quando você estuda para trazer a justiça e trazer a solução,
pro teu cliente ali, de repente se deparar com os casos, você fala assim, cara, mas cadê a justiça disso daqui? Não, e assim também, né? Quando a gente vai entrar com uma ação, a gente vê o que os tribunais de justiça estão entendendo sobre esse assunto. Aí você vai lá, ó, tá legal, vamos entrar com a ação. Vamos, ó, aqui, fala que dá, beleza, fundamenta, a gente entra com a ação. Aí a ação tá andando. Aí o tribunal muda a decisão, No meio do no caminho. meio do caminho. Daí, doutor, mas o doutor não falou que tava dando certo? Tava, mas justamente quando a gente fez o seu, mudou a decisão do tribunal. É assim. O direito é assim, as leis são assim, né? Então, não depende do advogado, Uhum. né? Daí é um sistema. Por isso que é tão importante a gente sempre deixar claro para o cliente os riscos do processo e também que não tem ação ganha, né? Falei, não, você tá contratando um advogado e ele falar pra você que a ação é ganha, fica tranquila. Sua ação é ganha, foge. Foge, que não depende dele. Ó, Falar que a sua... isso aí é legal você falar isso, porque assim, ó, eu me colocando aqui do lado, ó, vou me colocar em você aí que você tá precisando contratar um advogado. Você abre o Instagram lá, tem advogado fazendo dancinha com bata. É. Esses dias abriu o TikTok, tinha um lá Jesus. vestindo a. É bata o nome daquele negócio? Beca. Beca. A beca dele chegou, ele fazendo um vídeo todo produzindo, vestindo beca nova. Era bem legal. Ele pegava a carteirinha dele da OAB e ele fingia assim, como se estivesse na frente do juiz, dando carteirada dele, assim, né? Na frente do juiz ali e tal. E hoje eu vejo que tem um monte de advogado de blogueiro. É. Só que também tem um lado que você precisa estar na internet. Você precisa sair um pouquinho do teu senso comum para você poder se demonstrar e mostrar o seu produto, mostrar o serviço, mostrar o seu diferencial. E algumas pessoas olham e falam, ah, blogueirinha lá. Você passa por isso também, ser chamado de blogueira? Como que você lida com isso? A gente já nem sofre mais, né? A gente aprende a já. É assim, ó, aí você tem que falar com quem quer te ouvir, né? Primeiro de tudo. E hoje em dia a gente não tem opção a de não serviço, né? Igual, como a gente trabalha muito na internet, muito, a gente atende o Brasil inteiro. Tem clientes que vêm e falam assim, doutora, mas você atende aqui no meu estado? Não, não atendo. Hoje eu tenho escritório em Maringá e São Paulo, que são os escritórios que a gente tem. Mas e como que a doutora vai fazer um processo? Não, a gente vai fazer todo o processo. Ele é virtual, ele vai andar normalmente, a gente vai fazer audiência de conciliação e instrução, ela é virtual, explica tudo certinho. Mas como eu posso fazer para saber da procedência da doutora? Eu falei, ó, você tem 2 caminhos. Primeiro, você pode fazer uma pesquisa na OAB aqui do Paraná e na OAB de São Paulo para você verificar se tem alguma restrição ética a meu respeito. E segundo, você também pode entrar no meu Instagram e saber um pouco mais. Ah, então me manda seu Instagram. Daí você manda a pessoa. É como se você mandasse um currículo pro cliente. Louco, né, Nê? É doideira isso. E daí, se o seu Instagram ele é alimentado de conteúdo jurídico também, ele faz mais sentido, né? Então você não tem opção. E daí você faz para quem quer ver. E nem todo mundo que vê é obrigado a gostar, né? Já tive inúmeras críticas, mas assim, faço inúmeros cursos com profissionais que são advogados que dão certo na internet para tentar ser mais assertiva possível. É isso que eu faço, né? Tentar mostrar conteúdo mesmo, né? Qual é o direito do passageiro aéreo? Qual é o direito do consumidor? Né? O que o passageiro aéreo tem que fazer se o voo dele for cancelado? Para que a pessoa entre no voo e veja, nossa, é essa situação que eu tô vivendo. Não, ela sabe que ela tá Ele se vivendo. encaixe com aquilo dali, né? Esses dias veio um cliente, e daqui de Maringá, mas veio pela internet, e quis ir no meu escritório. Difícil isso acontecer, porque as pessoas não querem nem perder esse tempo mais, né? Atendimento é via Zoom e tal, celular. Daí ele foi, daí eu falei, e o que te fez fechar o contrato comigo e me procurar? Já que você veio pela internet, tem um monte de advogado na nossa cidade. Eu falei assim, porque você estava num programa de televisão. Advogado ruim não vai na TV, né, doutora? Olha só. Então, assim, é o que as pessoas estão vendo, né? É a gente colocando a nossa cara mesmo, se apresentando, mostrando o nosso conteúdo, que a gente sabe da área, né? Colocando a cara a tapa ali, né? Exatamente. E cada vez está mais isso, né? Tem até uma pesquisa, o próprio marketing fala isso, né? Cada vez mais os próprios shows, né, estão indo para as redes sociais para ser a cara da marca ali. Tem o Luciano Heng, da Havan, que tá sempre gravando. Tem o pessoal do G4, por exemplo, que tá sempre lá. O Flávio Augusto, que falou que tá em uma das comunidades dele também. Então, cada vez mais, quanto mais você se mostrar, mais confiança você vai ter hoje. Porque no mundo hoje só de percepção e no mundo hoje só de fake. Ney, eu não falo nem se mostrar. Sabe o que é? É você conseguir agregar um conteúdo à vida de uma pessoa. Você entra, por exemplo, no Instagram do Flávio Augusto, do Joel J, eles dão o tempo todo informação gratuita. Eles dão.
Ai, como que eles são famosos? Dando conteúdo o tempo todo. O que eu tento fazer no meu Instagram? Dar conteúdo para as pessoas o tempo todo. Por quê? Porque você dando, uma hora isso volta para você, né? E a regra é clara, né? São conteúdos. Por isso que eu falo, essas questões de dancinha, essas coisas não se sustentam muito tempo, porque é moda, né? Você vai viralizar, mas é aquele negócio, né? Viralizar E é com o não público paga que você boleto, quer. né? Exatamente. Exatamente. Às vezes já teve vídeo meu, por exemplo, no TikTok, acho que eu tenho um lá, 50 milhões. E não é meu, é um vídeo terceirizado ainda. E não entrou R$ 1 na minha conta. Não, igual o do Heitor. Quando caiu com a árvore de Natal lá com meu pai, passou em todas as redes, em todas as mídias, todos os canais de programa de TV. A gente vendeu o vídeo para uma empresa americana para ser comercializado em dólar. Lógico que isso não gerou fortunas, mas deu para vender o vídeo. Veio um monte de visualização, assim, no canal que mais veio mais de milhões de visualização, também nem lembro hoje. Mas veio o público que eu queria. Não, eu quero público consumidor, não quero um público que fique rindo com as palhaçadas dos meus filhos. Então tem isso, né? Tem que ser uma coisa direcionada. Não adianta você viralizar com uma dancinha, você me entende? Igual aquele caso que a gente citou da passageira aérea. Aham. Qual o conteúdo que ela vai continuar dando para as pessoas continuarem seguindo? Ela precisa mostrar agora um conteúdo. Que as pessoas querem seguir ela, porque gostou do posicionamento dela. Mas daí ela criou uma comunidade para segui-la. Mas qual o conteúdo? Se ela não tiver nada pra Se ela não alimentar. tiver nada, logo o pessoal vai saindo, exatamente. E, Se ela for esperta agora, ela vai alimentar com conteúdo, né? Aline, você tá feliz com a tua jornada até aqui? Ah, eu tô feliz, mas eu acho que eu posso buscar mais. Pode buscar mais? Posso. E por que tu acha isso? Ah, tem muita coisa pra fazer ainda, tem muita coisa pra aumentar, pra estruturar, né? Depois que a gente começa a ver a advocacia como empresa, acho que muda muito. Muda muito, né? Muita coisa. Você vê pessoas dependendo da sua advocacia também pra sustentar famílias, né? Então, eu acho assim, eu quero buscar mais. E você tem, assim, uma próxima meta, um objetivo como empresária? Porque se você tem uma empresa, você é mais advogada, a gente tá falando como empresária também. Quais são os seus próximos passos? Então, tenho sim, tá tudo anotadinho. É? Todo começo de ano a gente faz as nossas metas, né? Faz trimestral. Graças a Deus a gente tá E alcançando. tem algum que você pode compartilhar conosco de bate-pronto, assim? Não, algumas delas eram definir algumas áreas da advocacia que antigamente a gente nem tinha, né? E hoje a gente vê que não tem mais como fugir, que é, tipo, a área de marketing, a área comercial, principalmente. E a gente já começou a implantar no escritório agora. É só o primeiro passinho, mas o primeiro de muitos, se Deus quiser. Então, estruturando cada vez mais a Vai advocacia crescendo. como empresa, Que massa essa ideia. Eu sempre gosto de olhar para isso para entender um pouquinho o que tá rolando na cabecinha dos empresários que vêm aqui. E o que te motiva a seguir? O que te motiva a levantar de manhã, ter marido, ter filho e rodar um monte de pratinho? Porque empreender no Brasil não é fácil, né? É extremamente desafiador empreender no Brasil, a percepção que eu tenho. Apesar de ser muito gostoso ao mesmo tempo empreender. E para a mulher em si, acaba sendo um pouquinho mais desafiador do que para o homem. Por quê? Pra sim ou pra não, a gente não tem como fugir que a mulher ela tem um papel a mais que o homem, né, Aline? Se não é a mulher lhe direcionar, por exemplo, os filhos, a gente não vai ter uma sociedade saudável. Só o homem faz cagada, né? Tem que ter a mulher ali, na minha opinião. E como é que é equilibrar tudo isso? Então, é o meu porquê, né? Porquê em continuar. Eu tenho os meus porquês lá em casa. Ó. Eu emociono. É. Coisa boa. Os meus porquês são os meus 3 homens, né? O João, meu esposo, o Heitor e o Henrique. Esses são os meus porquês. Que se todo mundo tivesse, todo mundo lutaria mais, né, Ney? Sim. E o meu porquê? O meu porquê é porque eu preciso que mais pessoas continuem sabendo e entendendo mais sobre as leis que são os direitos deles, para poderem brigar, para poderem ir atrás, para poderem não ser humilhados, né? Então, esse é o meu porquê e o meu porquê. Cara, que. Agora você pode esperar, né? Agora. Começar, Neri. Ah, cadê o Vitor? Vitor, um papel higiênico aqui, fazendo favor. Ah. Gente, que gostoso isso, porque assim, ó, quando a gente olha assim, né, e eu me questiono assim como cliente, será que eu posso confiar nessa advogada? Gente, olha pra isso daqui, né?
essa vulnerabilidade de vir aqui como ser humano, expor aquilo que eu gosto de fazer, de dar a cara a tapa e falar assim, cara, eu levanto todos os dias para fazer isso daqui, para isso daqui, de forma genuína. Não tem como você duvidar que você está em boas mãos. E eu acho que isso também falta em, em vários outros empresários, em vários outros empreendedores vir e mostrar quem realmente é, por, por quem que faz. Isso é muito bonito, né? Exatamente. Lógico que nenhuma pergunta é intencional para fazer o meu convidado se emocionar, mas é nessa hora que você vê, cara, eu entendo com quem que eu tô conversando. É, Eu entendo que se eu colocar uma causa na mão dessa pessoa aqui, ou contratar alguma coisa, eu sei quem que é essa pessoa que vai estar lutando por mim. Eu acho que é isso que as pessoas precisam ter. é. E assim, eu acredito, Ney, que ninguém consegue ser feliz só sendo profissional. Pode ser bilionário, a pessoa não tem o porquê. A pessoa pode ser só pai, também não vai ser feliz, só mãe, só filha. A vida da gente, para que ela seja plena, completa, ou assim, eu vou buscar só Deus, é Deus em primeiro lugar, mas ele não falou que era só Deus, né? Deus em primeiro lugar. Então, eu acho que a vida nossa, ela é completa quando a gente consegue um equilíbrio exatamente nisso, né? Entre a vida pessoal, a vida profissional, a vida religiosa, e é isso que eu busco, né? Não que eu cheguei lá, mas eu busco. Muitas e muitas amigas minhas falam assim, ai, como você consegue? Nossa, te vejo em São Paulo, daí dá um pouco te vejo aqui, dá um pouco te vejo com as crianças. Eu tento buscar um equilíbrio. Conseguir? Não sei. Vai dar certo? Tô tentando, né? Mas eu tô fazendo aquilo que o meu coração sente que é o ideal no momento que eu tô vivendo, né? Tá em paz? Tô em paz. É isso. É sobre É isso. isso, Eu exatamente. fiz um movimento profissional recentemente, e esse movimento, ele envolveu uma decisão, envolveu abrir mão de algumas situações. E eu tenho um amigo chamado Vinícius Pamplona, com um carinho gigantesco por ele. E liguei para ele, ele é pastor, é empresário também, e falei para ele assim, Vini, eu tô com essa decisão para tomar. E, cara, quando eu saber que se essa porta que tá aberta é realmente aquela porta que a gente tá pedindo para Deus abrir. Que não é sobre o dinheiro. Eu sei que o dinheiro vai vir. Mas será que é a porta para mim entrar? E uma das coisas que ele falou foi assim, Ney, eu tenho algumas maneiras de entender se aquela porta é para mim ou não. E a primeira delas é entender se meu coração está em paz com aquela decisão. É isso. Então, e a segunda é compartilhar com a minha esposa, né, que é no caso dele. Então, se meu coração estiver em paz e essa decisão, ela está congruente com a minha esposa também, então eu acho que é sobre isso. É isso. Eu escutei um podcast há pouco tempo, né, do JJ com o pastor Fernandes, né? E ele simulou uma coisa que ficou muito na minha cabeça, que, assim, já pensou você chegar no céu? Resumindo, né? Já pensou você chegar no céu e Deus falar assim: vem aqui, Aline, essa é a sala que eu preparei pra você, ó, lá na terra. Eu falei, não, Deus, mas eu não vivi isso aqui tudo. Eu falei, então, mas essa daqui era exatamente o que era de promessa minha pra você viver lá na terra. Você não viveu porque você não procurou, não buscou e não foi atrás. Então, assim, hoje, Ney, o que eu penso? Eu falo assim, meu Deus, tanto de coisa que Deus preparou pra mim e às vezes eu não tô conseguindo acessar ainda. Sim. Quantas pessoas ainda poderiam ser ajudadas por meio da minha profissão, por meio de uma palavra, por meio de um conselho, e às vezes ainda não consegui fazer isso. Então, o que eu peço muito? Para que Deus me ajude a cumprir as promessas que Ele tem já lá, todinho, certinho, para mim aqui na Terra, para que eu consiga alinhar tudo isso. Porque se eu fizer isso, não vai ser não é um sucesso profissional, é um sucesso pessoal, uma realização, e é isso que você falou, é viver em paz, né? Enquanto a gente tá aqui, a gente vai estar se sentindo em paz no que aquilo que a gente tá fazendo. E aí a gente dá aquela pincelada de legado, né? Uhum. Para que o nosso nome, e não o nosso nome, né? Mas para que os nossos feitos sempre ecoem, né? Das pessoas. Exatamente. A gente podia ficar aqui conversando o dia inteiro, hein? Vamos. Coisa boa conversar com você. Bom, a gente está chegando aqui numa parte final do nosso episódio e eu trouxe 10 principais problemas, assim, que estão relacionados à companhia aéreas. Eu vou falar eles aqui e aí eu gostaria que você, de repente, pontuasse, fizesse comentários a respeito de alguns deles. E aí eu sempre encerro fazendo duas perguntas bem específicas para todos os meus convidados, que no final é uma promessa minha com o Vitão, mas a gente vai juntar tudo isso daqui e fazer um compilado dessas duas perguntas, tá? Eu trouxe aqui, Aline, atraso de voo sem justificativa adequada, cancelamento de voo em cima da hora, negativo de reembolso ou reacomodação, extravio de bagagem,
cobranças indevidas por serviços adicionais, overbooking, né, que é a venda excessiva de passagem, falta de assistência em situações de emergência, maus tratos ou falta de preparo e atendimento aos clientes, alteração de voo sem aviso prévio e dificuldade de contato com o saque. Essas são as 10 principais que eu levantei, talvez tenha outras mais, mas tem 3 aqui que eu acho bem legal a gente falar, que é difícil alguém nunca ter passado, se nunca passou, vai passar. Uma delas é o overbooking, que eu acho um saco aquilo dali, a primeira vez que aconteceu comigo. Gente, eu não era, ainda bem que eu não era terapeuta, porque aquele dia eu fiquei muito revoltado, que eu não entendi o que estava acontecendo. Para mim, eu não sabia o que era aquilo dali. E aí eu entendi que eu acho que tem muitas pessoas que não sabem o que é overbooking. E eu acho super injusto essa questão do overbooking. E teve uma situação que aconteceu com aquela atriz, que é a Ingrid Guimarães, que ela sofreu um downgrade na compra da passagem dela. Você podia comentar sobre esses 2 casos? Bom, essas 2 situações? Vamos lá. Primeiro que você citou, né, é o overbooking. O overbooking é que a companhia aérea ela vende mais assentos do que a capacidade do avião. O que, na minha opinião, já é um absurdo, né? Porque você compra um assento, organiza uma viagem, tem uma programação e você chega na hora, simplesmente você não entra no avião. O avião vai, os passageiros estão lá dentro, só você que não entrou, né? É extremamente comum, cada vez mais comum, tá? É uma obrigação da companhia aérea colocar você no próximo voo o mais imediatamente possível, tá? Independente se é da mesma companhia aérea ou se é de outra companhia aérea. Nesse momento, é interessante que você pegue junto com a companhia aérea uma declaração de que se você não foi naquele voo que estava marcado para você, caso você precise mostrar essa declaração e comprovar que isso aconteceu com você, tá? E, nesses casos, você ainda tem direito a pedir reparação de danos materiais e morais, tá? Materiais em casos de despesa, se você teve despesa extra, teve que ficar no aeroporto comendo, teve que pernoitar no aeroporto, teve despesa de transfer, tá? Então, são casos específicos que tem que ser analisado, mas você tem direito. E também dano moral, dependendo daquilo que você perdeu de compromisso, reunião. Tem gente, esses dias eu fiz de uma passageira que perdeu um show, Ney. Um show. Tava indo pro show, perdeu o show da vida. Era um show, não lembro se era internacional, mas a passageira perdeu o show. Então, assim, dependendo de cada caso, tá? Então, o overbook, ele é comum, mas ele te dá direito à reparação de danos materiais e morais. E é uma prática ilegal pela companhia aérea, tá? É uma prática considerada uma prática ilegal. Quando isso aconteceu, eu fiquei assim, cara, aonde que eu não li? Aí eu comecei a me culpar. Porque foi assim, aonde que eu não li na hora de comprar a passagem, que eu comprei a passagem dentro dessa condição, Tá. né? Mas Não tem, né? Não tem. Tá? Então, assim, isso é super comum. E o caso que ficou muito, muito, muito famoso no Brasil, que foi o da Ingrid Guimarães também, que é um típico caso de descumprimento contratual, né? Então, o voo era internacional, ela comprou uma classe, né, de uma categoria mais cara para ter um conforto melhor, para viajar junto com o familiar, com o irmão, com a cunhada. E, infelizmente, na hora que ela estava ali saindo, né, a aeronave estava ali no jeito, eles pediram para ela ir para a classe mais econômica, mais simples, mesmo ela tendo pago por estar naquele assento, né, de uma classe de categoria melhor. Isso se chama um rebaixamento, né? Isso acontece, Ney, também, tá? E não é pouco, acontece até que bastante. Só que nunca criou tanta visibilidade, né? Tanta repercussão como agora, Sim. porque aconteceu com uma famosa. Quando isso acontece, o ideal era que a companhia aérea sugerisse que outro passageiro, de maneira voluntária, quisesse fazer essa troca. Existem pessoas que queiram. Por quê? Porque daí a companhia aérea vai lá dar um voucher, dar um bilhete, faz algum agrado e a pessoa tá viajando às vezes sozinha. Pra mim tá ótimo, pode trocar aqui comigo, né? Mas não, eles fizeram que ela passasse um constrangimento até que ela trocasse, senão a aeronave não ia sair por culpa dela, todo mundo ficou olhando pra ela, não sabia o que estava acontecendo, né? Mas assim, a forma com que a companhia agiu com ela foi assim um desgaste emocional muito grande, que diante de toda a vergonha, ela acabou trocando o assento mesmo sabendo do direito dela. Só pra você ver, né? Imagina se é um leigo, né? Transtorno, Pessoa né? instruída, né? Então, assim, nesses casos, além da diferença da poltrona, né, paga por ela, que não é pouco, a gente sabe, principalmente o voo internacional, ela também tem direito a dano moral.
tá? Então, as pessoas que sofrem esse tipo de rebaixamento de classe, além da reparação do dano material, também têm direito a dano moral. E tem um período que você pode recorrer? Essa é a terceira pergunta. Às vezes a pessoa ela tá vendo para o podcast e fala assim, nossa, eu tive uma mala extraviada, eu perdi meu compromisso meu, já aconteceu isso comigo. Tem algum período que a pessoa tem que recorrer? Sim, o prazo prescricional, em regra, é 5 anos, tá? Mas existem algumas exceções, mas em regra é 5 anos. Principalmente o que a gente mais está vendo agora, né, é atraso e cancelamento de voo, né? Uhum. A aeronave passou por manutenção, o que a gente vê também muito, não completou um número mínimo de passageiros na aeronave, eles não vão, porque não compensa para a companhia aérea sair com aquela aeronave. É mais fácil te indenizar, é mais barato te indenizar. Por que é mais fácil indenizar? Porque de 15 que o voo foi cancelado, 2 vai entrar com a ação. Você entende? E só vai ser reembolsado e receber uma indenização se entrar com a ação. Então, compensa cancelar o voo. Então, esses casos de atraso que está muito comum, que é importante também que os consumidores saibam. Atrasou 1 hora, o consumidor está dentro do aeroporto e o avião atrasou 1 hora. Então, ele tem direito total a telefone e a internet. 2 horas, ele já tem direito à alimentação. Passou de 4 horas, o passageiro já tem direito à hospedagem e também a transporte. Se precisar ir para um hotel e voltar, a companhia aérea tem que fazer isso. Ai, Aline, tá bom, mas eu tive que ir para um hotel e fiquei lá. Mesmo assim, meu voo atrasou absurdamente, 12 horas, mas eles pagaram o hotel. Mesmo assim, eu tenho direito a entrar com a ação? Tem. Não é porque o mínimo é eles te Obrigação oferecerem deles. esses recursos. Mesmo eles oferecendo esses recursos, se o motivo não for climático, eles também têm direito a pedir a reparação dos danos morais, tá? Muitas vezes por causa disso, né? A pessoa perde compromisso, perde reunião, perde palestra, perde show, perde dia de férias, perde um dia, igual eu tive uma cliente que perdeu um dia de parque na Disney. Nossa. Então, assim, são compromissos. É, Disney você não viaja assim direto, né? Disney é uma viagem de sonho, né? Exatamente. Então, assim, você se organiza para fazer uma viagem e não cabe à companhia aérea determinar se você vai um dia antes, um dia depois ou 2 dias depois. Cabe à sua organização e à sua contratação. Eles descumprindo a contratação e não sendo motivo climático, eles são obrigados a te indenizar. Perfeito. Aline, pra gente poder encerrar esse episódio aqui com muito carinho, com muito amor, que alegria estar falando aqui com você. Eu queria saber se você já ouviu falar na VMark Vídeos. Oh, já ouvi falar, até mesmo por causa do meu esposo que veio aqui fazer o podcast com você também. VMark Vídeos é uma produtora que já está há mais de 8 anos em Maringá, trabalhando nas principais TVs, fazendo aqueles vídeos institucionais e vídeos para programas de TV. Então, se você tem uma empresa aí e quer divulgar melhor o seu produto, o seu serviço, com certeza a VMark Vídeos pode ser um grande parceiro para você. E talvez tu queira ter teu canal de podcast, quer fazer um curso, quer entrar no meio digital. A VMark Vídeos também tem um estúdio, que é esse lindão aqui que a gente está gravando. Você pode também entrar em contato com eles, os dados estão aqui abaixo, para você conhecer um pouquinho mais. E você já ouviu falar na advocacia Cenerini Iba? Eu vou deixar que a Aline fale para você um pouquinho o que é a advocacia. Então, a nossa advocacia já está em Maringá há 14 anos. Nós atuamos hoje e atendemos todo o Brasil. Hoje na advocacia sou eu, Aline Iba, e a Jaqueline Cenerini, que é a minha sócia. Tá? Temos especialização, eu em Direito Civil e Consumidor e a Jaqueline em Direito Médico e da Saúde. E hoje nós estamos aqui para servir, atender as pessoas, para que a gente consiga orientá-las e ajudar cada vez mais elas saberem dos direitos delas. Que massa. Aline, qual foi o melhor conselho que você já recebeu na tua vida? Não pare e não desista. Eu acho que é as 2 palavras que me movem, né? Você percebe que eu sou enérgica, né? Então, assim, sempre buscar melhorar, sempre correr atrás dos sonhos, querer mais, executar, né? Não me tornar só obesa de conteúdo e informação, mas conseguir colocar tudo isso que eu venho buscando e aprendendo em prática. Tá? Isso que é uma coisa que eu levo bastante em consideração, tá? E é isso, conseguir cada vez mais realizar os meus sonhos e também da minha família e também dos meus clientes. É o ser grato, mas não satisfeito, né? As pessoas confundem gratidão e satisfação, né? Exatamente. A gente pode ser grato pela vida, pelas conquistas, mas se a gente ficar só satisfeito com aquilo dali, a gente morre, a gente para de conquistar. Teve um ano que eu fiz um exercício de gratidão, Ney. Todos os dias de manhã eu tinha que lembrar alguma coisa que eu queria ser grata
né, naquele dia. E é um exercício, Uhum. né? A gente consegue, né? São detalhes que a gente consegue agradecer, né? E hoje eu tento praticar tanta gratidão na vida dos meus filhos. Às vezes eu fico, filho, já pensou? A gente nessa cama quentinha, criança que não tem cama, vamos ser grato? Para que a pessoa consiga Aham. absorver o que é gratidão. Que E é isso mesmo. massa. E o que é sucesso pra você, Aline? Sucesso eu acho que é, Ney, a gente conseguir viver do nosso propósito. Isso pra mim é o maior sucesso. Meu propósito era ajudar pessoas. E hoje eu tenho uma profissão, uma equipe que consegue ajudar pessoas. Então, assim, para mim isso é sucesso. É aquilo que eu te falei, né? Vai muito além de dinheiro, né? O meu propósito de vida. Quando eu fiz meu primeiro exercício, que eu defini o meu propósito e entendi qual era nesse mundo o meu propósito, né? E poder ajudar as pessoas de forma ou falando, ou executando, ou ajudando por meio de um processo, isso me traz uma pessoa, assim, feliz e bem-sucedida, na minha opinião, dessa forma. Que legal. Eu queria mais uma vez agradecer a tua presença. Foi um bate-papo riquíssimo demais. Pude aprender muito com você e principalmente conhecer um pouquinho mais sobre quem é a Aline, quem está por trás ali da advogada, da empresária e que a sua vida pode ter muito, muito mais conquistas, que muito mais vidas possam ser impactadas através do seu trabalho. Dá para ver que tem muito Deus, muita presença dele na sua vida, em cada realização sua. E tenho certeza que tem muita coisa boa para você conquistar ainda. E é uma gratidão, um prazer enorme pra gente receber você aqui, tá? Ah, obrigada, Ney. Na verdade, eu que agradeço. Já tinha um carinho por você, de te conhecer, de ouvir falar. Agora eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais, né? Mas, assim, é engraçado como as pessoas ao teu redor te admiram, né? Não é à toa, né? A Jaque já tinha falado muito de você, que eu acho que há um tempo atrás, né? Vocês fizeram um curso de formação. E depois o João também. E, assim, é admirável a admiração que as pessoas têm por você. E agora, te conhecendo mais, que a gente entende o porquê. Ah, que bom ouvir isso. Eu que agradeço, tá? A presença, o seu contato. Olhando aqui para essa câmera, aquela última mensagem que você tem para quem de repente pensa que a vida não tá fácil ou não sabe se realmente aquele trabalho ali é para ela. A gente poderia dar um recado talvez para as pessoas que tiveram problemas no aéreo, mas um pouco da tua jornada, aquilo que você trouxe aqui, acho que pode inspirar muitas pessoas a não desistirem, a não pararem. Eu acho que essa mensagem vai chegar no coração de alguém. Então, a resposta que eu tenho para essa pergunta é: busque o seu propósito. Se você ainda está insatisfeito de alguma forma com a forma que você está passando por essa vida, é porque você não definiu o seu propósito. Que com certeza o seu propósito está aí no fundo do seu coração e você descobrindo e colocando ele em prática, com certeza você vai se considerar uma pessoa bem-sucedida e feliz. Para você que nos acompanhou até aqui, gratidão enorme pela sua presença, pela sua companhia. Não deixe de nos seguir aqui no nosso canal do YouTube. Curta, deixa seu comentário aqui. E aqui embaixo, ó, aqui embaixo, vai estar as redes sociais, vai estar o contato da doutora Aline, vai estar aqui o Instagram dela também, da Vmark e de toda a galera que eu falei aqui para você. E eu te vejo no próximo episódio de Ney Talk.